A busca pela felicidade, todo mundo está nela, não é mesmo? Mas será que a gente está procurando no lugar certo? E se a chave para uma vida mais plena estivesse num texto de mais de 2000 anos? Hoje, a gente vai mergulhar no Sermão da Montanha, não como um documento religioso, mas como um guia atemporal para o nosso bem-estar emocional. Para pensar um pouquinho. O que realmente traria felicidade? Se a resposta for algo como ganhar na loteria, conseguir aquele emprego dos sonhos ou achar a pessoa perfeita? Bom, esse pensamento é super comum. A nossa cultura ensina a gente a ligar a felicidade a esses grandes eventos. Mas será que é aí que ela mora de verdade? Olha só, aqui a gente vê bem essa diferença. De um lado, essa busca quase neurótica por validação, por likes, por fama, por festas incríveis, que, vamos combinar, muitas vezes só leva à frustração. E do outro, a felicidade que nasce das coisas mais simples, um café quentinho, um sorriso. Sabe, a alegria de verdade, pelo visto, está na nossa capacidade de valorizar os pequenos estímulos do dia a dia. Esse ensinamento antigo é um convite para a gente dar uma pausa e simplesmente observar. Os pássaros não se preocupam com o amanhã, e mesmo assim, a vida cuida deles. É um chamado para a gente confiar mais no fluxo das coisas e menos na nossa própria ansiedade. A mensagem é muito forte, o nosso valor não está no que a gente junta, mas em quem a gente é. A paz vem quando a gente solta um pouco o controle. Tá, mas e aí? Como é que a gente cultiva essa paz interior? A resposta, na verdade, está no funcionamento da nossa própria mente. Felicidade não é algo que simplesmente acontece com a gente, mas algo que a gente cultiva de dentro para fora. Vamos entender agora essa dança entre as nossas emoções e os nossos pensamentos. Vamos ver a definição de felicidade aqui. É uma emoção básica, ok, mas o segredo está nos detalhes. Percepção de sucesso e compreensão lúcida do mundo. Isso mostra que ser feliz não é só se sentir bem, mas também tem a ver com o jeito que a gente interpreta o que acontece. É tudo uma questão de perspectiva. E aqui está o pulo do gato. Pensa assim, nossos pensamentos são como o leme de um barco. A gente pode direcionar. Já as nossas emoções são como o mar, que reage a esses movimentos, sem filtro. A chave é a nossa consciência, o nosso eu, que age como o capitão desse barco, escolhendo que tipo de pensamento cultivar para navegar por águas mais calmas. Essa pergunta aqui é para a gente refletir fundo. Se a nossa mente é um jardim, e nesse jardim a gente só planta sementes de medo, de raiva, de ressentimento, como é que a gente espera colher os frutos da felicidade? Fica muito claro que o primeiro passo para uma vida mais plena é cuidar do nosso jardim interior. E é justamente esse treinamento da mente e do coração que o Sermão da Montanha propõe. Vamos mergulhar nesses ensinamentos agora, olhando para eles não como um texto sagrado intocável, mas como um manual de sabedoria universal, um guia prático para a gente cultivar a felicidade no nosso dia a dia. E logo de cara, o primeiro ensinamento já dá um nó na cabeça. Felizes os pobres de espírito. Mas o que isso quer dizer? É um elogio à pobreza material? Não, longe disso. A chave aqui é outra. Ser pobre de espírito é ter a humildade de esvaziar a nossa xícara. É sobre deixar de lado a arrogância, as certezas absolutas, os preconceitos que fecham a nossa mente. É abrir espaço para que o novo possa entrar e florescer. Afinal, uma xícara que já está cheia não consegue receber mais nada, né? Sem esse espaço não tem crescimento, não tem criatividade, não tem conexão de verdade. Agora vem outro ensinamento que parece fazer menos sentido ainda. Felizes os que choram. Como assim? Como é que a tristeza pode ser um caminho para a alegria? Vamos desvendar esse aparente paradoxo. Mas calma, não é o choro do desespero ou da depressão. É o choro da conexão. É a lágrima da empatia, sabe? A capacidade de sentir a dor e também a alegria do outro como se fosse nossa. É isso que nos torna mais humanos. Ser feliz nesse sentido é ter a coragem de se importar. Porque a indiferença, essa sim, é a morte lenta da alma. E isso faz a gente pensar quando foi a última vez que a dor de outra pessoa realmente nos tocou a ponto de nos mover. Se tiverem alguma história sobre isso para compartilhar, contem para a gente nos comentários. Ah, e aproveita para ativar as notificações e não perder nossas próximas reflexões. Seguindo nessa jornada, a gente encontra outra promessa que, olha, surpreende. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Mas que terra é essa que está sendo prometida? A terra aqui não é um pedaço de chão, sabe? É um estado de ser. É o domínio sobre o nosso próprio território interior, o nosso mundo emocional. Os humildes, os mansos, são aqueles que desenvolvem a paciência, o autocontrole,
A felicidade deles não é uma montanha-russa de euforia e desespero, mas algo mais profundo, mais estável. Agora, o sermão fala de uma felicidade que nasce da indignação, a felicidade de quem tem fome e sede de justiça. Percebe a intensidade? Não é só um querer justiça, é ter fome, ter sede. É uma necessidade que vem das entranhas e que nos move para a ação. Mas fome de justiça contra o que exatamente? É ser inconformado com a corrupção que rouba futuros, com a desigualdade que aprisiona, com o bullying nas escolas, com a violência contra as mulheres. É a fome de lutar pelos direitos de todos, de enxergar os invisíveis. É sair do nosso próprio umbigo e pensar de forma coletiva. E essa luta, por mais difícil que seja, é uma fonte poderosa de propósito e, sim, de felicidade. Juntando tudo isso que a gente viu, uma verdade começa a aparecer. A felicidade não é um prêmio que a gente ganha lá no final. É o próprio jeito de caminhar. É uma prática, um cultivo diário da nossa mente e do nosso coração. Vamos amarrar as pontas do que a gente pode levar dessa conversa. E talvez a maior lição seja esta. Ser feliz não é viver num mundo sem dor, mas sim aprender a dançar na chuva. E ter a resiliência de transformar as nossas cicatrizes em sabedoria. E talvez, o mais importante de tudo, é não adiar a alegria. É celebrar hoje, agora, as pessoas que fazem a nossa vida ter mais sentido. Dizer para elas, sem economizar, o quanto elas são importantes. E aí, se essa reflexão fez sentido de alguma forma, deixa um like para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. E claro, junte-se à nossa comunidade seguindo o Pneuma BR. A gente está preparando muitas outras conversas como esta. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma pergunta para levar com a gente. Nesse mundo de filtros, de sucesso obrigatório e de positividade tóxica, será que os modelos de felicidade que nos vendem todos os dias estão nos libertando ou, na verdade, estão nos aprisionando numa busca sem fim? A reflexão continua.